Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que todos estejam com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos conhecer a história de Susana. Está no livro de Daniel, no capítulo 13. Havia um morador da Babilônia chamado Joaquim, e ele tinha se casado com uma mulher de nome Susana, filha de Élcias, e ela era muito bonita e temente a Deus. Seus pais a tinham instruído na lei de Moisés, e eles eram muito justos. Joaquim era muito rico e tinha um grande bosque ao lado da sua casa, onde os judeus costumavam se encontrar, porque Joaquim era o mais respeitado de todos eles. Nesse ano, tinha sido nomeado como juízes 2 chefes de família, conselheiros do povo, esses de quem o Senhor falou. A injustiça brotou na Babilônia, vindo dos velhos juízes que passam por guias do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e era aí que as pessoas iam procurá-los, quando tinham alguma questão para resolver. Sempre que o povo ia embora, por volta do meio-dia, acontecia que Susana entrava e passeava no jardim do marido. Todos os dias, os 2 anciãos viam quando Susana entrava e passeava. Foi assim que começaram a desejá-la. Eles procuraram desviar o próprio pensamento, para não olharem o céu, nem se lembrarem de seus justos julgamentos. Ambos estavam transtornados por causa dela. Mas um não contava para o outro o próprio tormento, pois tinham vergonha de falar dos seus próprios desejos. E o que eles queriam era namorar com ela. Todos os dias ficavam esperando a hora em que ela passeava. Certo dia disseram um para o outro: "Vamos para casa, que já é hora do almoço." Saíram e cada um foi para um lado, mas logo em seguida deram meia volta e chegaram de novo ao mesmo lugar. Então foram obrigados a falar um ao outro o motivo por que tinham voltado e acabaram confessando a própria paixão. A partir daí, combinaram procurar juntos uma boa oportunidade para pegá-la sozinha. Os 2 estavam esperando uma ocasião oportuna, quando certo dia ela saiu sozinha com 2 empregadas, como nos outros dias, e teve vontade de tomar banho, porque estava fazendo calor. Não havia mais ninguém, a não ser os 2 senhores que estavam escondidos observando Susana. Ela disse às empregadas: "Tragam óleo e perfume e fechem as portas do jardim, pois eu vou tomar banho." Fazendo o que a patroa tinha dito, as empregadas fecharam os portões do jardim e saíram por uma porta lateral, a fim de irem buscar o que lhes tinha sido mandado, sem verem os 2 senhores que estavam bem escondidos. Foi só as empregadas saírem que os 2 senhores deixaram o esconderijo e foram ao encontro de Susana. E lhe disseram: "Olhe, os portões do jardim estão fechados e ninguém está vendo a gente. Nós estamos desejando você. Concorde conosco, vamos
manter relações. Se não concordar, nós acusaremos você, dizendo que um jovem esteve aqui em sua companhia. E que por isso mandou as empregadas saírem. Susana deu um suspiro e disse: a coisa está complicada para mim de todos os lados. Se eu fizer isso, estou condenada à morte. Se não fizer, sei que não conseguirei escapar das mãos de vocês. Mas eu prefiro dizer não do que pecar. Eu prefiro dizer não e cair nas mãos de vocês. É melhor do que cometer um pecado contra Deus. Em seguida, gritou bem forte, mas os dois senhores também gritaram, falando contra ela. Um dos dois correu e abriu os portões do jardim. O pessoal que estava dentro de casa, ao ouvir os gritos do jardim, entrou correndo pela porta lateral para ver o que tinha acontecido com Susana. Então, os dois anciãos contaram a sua história. Os servos ficaram envergonhados, porque nunca se ouvira falar uma coisa dessas contra Susana. No dia seguinte, quando o povo se reuniu na casa de Joaquim, marido dela, os dois anciãos chegaram com a cabeça cheia de planos malvados contra Susana, a fim de condená-la à morte. Na presença do povo, disseram: chamem Susana, a filha de Élcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la. Ela chegou e com ela chegaram também os seus pais, os seus filhos e todos os seus parentes. Ela era mulher muito delicada, bela de ver. Aqueles fora da lei mandaram-lhe tirar o véu, pois Susana estava com o rosto coberto, só para poder se inebriar com a sua beleza. Toda a família dela e todos os que estavam vendo começaram a chorar. Os dois anciãos se levantaram no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Chorando, ela olhava para o céu, pois seu coração confiava no Senhor. Os dois anciãos disseram: nós dois estávamos passeando a sós pelo jardim quando chegou Susana, acompanhada das duas escravas. Logo depois, ela fechou os portões do jardim e mandou as escravas embora. Então, um jovem foi ao seu encontro e se deitou com ela. Estávamos em outro canto do bosque. Ao ver essa imoralidade, corremos para o lado deles. Nós os vimos ter relação, mas não pudemos segurar o jovem que era mais forte do que nós. Ele conseguiu abrir o portão e fugir. Seguramos Susana e lhe perguntamos quem era o jovem, mas ela não quis contar. Disso, nós somos testemunhas. A Assembleia acreditou neles, porque eram anciãos e juízes do povo, e condenou Susana à morte. Então, Susana disse com a voz bem alta: Deus eterno, que conhece o que estás escondido e tudo vês antes que aconteça, tu sabes muito bem que eles deram falso testemunho contra mim. Vou morrer, mas sem ter feito nada disso do que me acusam. O Senhor escutou a voz dela. Ao ser conduzida para a morte, Deus suscitou o Santo Espírito de uma adolescente de nome Daniel, que gritou forte: eu não tenho nada a ver com a morte dessa mulher, que é inocente. Todo o povo se voltou para ele e lhe perguntaram: o que é que você está dizendo? Em pé, no meio deles, Daniel disse:
Como vocês são idiotas, filhos de Israel, sem julgamento e sem uma ideia clara, vocês acabam de condenar à morte uma filha de Israel. Voltem para o tribunal, porque foi falso o testemunho desses homens contra ela. Todo o povo voltou correndo. Os senhores do conselho, chefes de família, disseram a Daniel: por favor, sente-se aqui conosco para nos explicar melhor tudo isso, pois Deus já lhe deu sua ancianidade. Daniel disse: afastem um para longe do outro, que eu vou interrogá-los. Depois de terem separado um do outro, Daniel disse a um deles: homem envelhecido em anos e crimes, agora seus pecados vão aparecer. E tudo que você já praticava quando dava sentenças injustas, condenando o inocente, deixando livre o culpado. Quando o Senhor disse a você: cuidado para não condenar à morte o inocente e o justo. Se você viu mesmo, diga-me debaixo de qual árvore viu os dois ter relações. Ele respondeu: debaixo de um lentisco. Daniel disse: muito bem, você já mentiu direto contra a sua própria cabeça. O anjo de Deus já recebeu ordem de Deus para arrebentar você ao meio. Depois de mandá-lo embora, Daniel pediu para buscarem o outro e lhe disse: raça de Canaã e não de Judá. A beleza da mulher fez você perder o rumo. A paixão embaralhou o seu coração. Isso vocês faziam com as mulheres de Israel, e elas, com medo, se entregavam a vocês. Mas esta filha de Judá resistiu à imoralidade de vocês. Diga-me, debaixo de qual árvore você viu os dois ter relações? Ele respondeu: debaixo de um carvalho. Daniel disse: você acaba de mentir direto contra sua própria cabeça. Com a espada na mão, o anjo de Deus está esperando para cortá-lo ao meio e acabar com os dois. Toda a assembleia começou a aclamar, dando louvores a Deus, que salva os que nele confiam. Depois, todos se ergueram contra os dois velhos, pois de suas próprias bocas Daniel tinha provado que eles estavam mentindo. Fizeram com eles o que eles queriam fazer contra Susana, de acordo com a lei de Moisés. E foi assim que nesse dia eles condenaram os dois à morte e salvaram uma pessoa inocente. Por causa da sua filha Susana, Élcias e a sua mulher, juntamente com Joaquim, marido de Susana, e todos os parentes, puseram-se a louvar a Deus, pois nada de vergonhoso encontraram nela. O sexto mandamento diz que não devemos cometer adultério. O que isso significa? É não trair a pessoa com quem estamos juntos. Ao nos comprometer e escolher alguém para dividir a vida, sermos fiéis. Na época em que acontece a história de Susana, as pessoas que fossem pegas cometendo adultério eram condenadas à morte. Os dois anciãos eram juízes do povo, então todos acreditavam no que eles diziam. Susana era uma mulher muito bonita, e os dois anciãos, ao vê-la, queriam que ela namorasse com eles. Mas ela era uma mulher casada. Se fizesse isso, estaria cometendo um pecado grave contra Deus. Ela então disse não a eles. Disse que preferia ser condenada do que cometer esse pecado contra Deus. Os dois então, com muita maldade, denunciou ela à assembleia, que acreditaram no que dizia, e então condenaram Susana à morte. Mas ela confiou em Deus e clamou por ele. Deus, então, através de Daniel, fez todos verem que os dois anciãos estavam mentindo
e com isso eles foram condenados à morte. É isso que Deus quer que façamos, que confiamos nele e sejamos firmes seguindo seus mandamentos.